Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Destaque, sempre discutindo a nossa cidade, os problemas e também as soluções. E nos últimos tempos, aí, o grande problema da nossa cidade é a questão do transporte. Sempre trazendo pessoas aqui do Sincoverg, pessoas ligadas ao transporte e também ao governo para poder discutir um pouquinho essa questão. Eu tenho acompanhado a questão do transporte alternativo e numa dessas movimentações, esse nosso convidado estava lá. Então eu trouxe ele para explicar um pouquinho como é que está a atual situação dos condutores alternativos. Estamos falando de Neff Tales Filho, que já tem uma história imensa aqui na cidade de Guarulhos e dispensa apresentações. Vamos dar boa noite para o nosso convidado. Tudo bom, Neff? Um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, boa noite aos telespectadores aqui da TV Destaque, na Tribuna Livre, Roberto Samuel. É um grande prazer estar aqui novamente com você. Bom, como é que está a questão do transporte alternativo em Guarulhos, Neff? Roberto, o problema do transporte em Guarulhos realmente está complicado, muito complicado. Eu, quando fui secretário de Transportes e legalizei a lotação, que é as vans, né, que deveriam estar rodando, nós fizemos um trabalho muito bem feito junto à população. Inclusive, fizemos aí uma pesquisa onde 85% da população aprovava o transporte. Então, nós legalizamos naquele momento, em 1998, as vans, que posteriormente deveriam ter feito, como fizeram, a licitação. Infelizmente, nós estamos vendo aí que essa licitação e aqueles que já operavam no sistema ficaram fora, através de uma delação, inclusive, de um vereador, de uma licitação fraudulenta. Bom, e a situação deles estão cada vez pior? Me dá a impressão, né, que o destino é a extinção. Você também vê dessa forma ou acha que ainda tem salvação para os condutores? Não acho isso, eu não vejo isso, principalmente porque a população exige a volta. Você deve ter acompanhado, Roberto Samuel e telespectadores. Quando eu estive na tribuna da Câmara Municipal, eu entreguei 30 mil assinaturas que foram recolhidas em apenas 5 dias úteis, aonde a vontade popular mostrava que o déficit de transporte era grande e que a ausência das vans que faziam o transporte também estavam sendo muito prejudicadas na cidade, as pessoas que operavam neste sistema. Inclusive, houve uma situação no Jardim Santo Afonso com uma mãe, onde eu estive visitando, e esta mãe se dirigiu a mim e disse, Neff, quando as vans operavam, nós tínhamos aqui um transporte que, bem dizer, deixava na porta de casa. Hoje eu tenho que andar até 3, 4 quarteirões para buscar minha filha, e nós não sabemos o que vai acontecer nesse sistema à noite, meia-noite, 1h da manhã. Então, eu e o pai temos que buscá-la no ponto. Então, veja bem, quando foi feita esse transporte foi aprovado, era exatamente para atender essa população que fica mais distante da cidade do centro. E como a licitação mesmo dizia, o Samuel, estas vans deveriam alimentar o sistema. E isso não está sendo feito, não foram feitos. As vans ficaram de fora. Você vê que tem denúncia da própria pessoa que opera, de um vereador, que opera no sistema. Por que o sistema chegou nesse ponto, né? O sistema chegou nesse ponto porque ele não acompanhou o desenvolvimento da cidade. Veja bem, nós legalizamos em 1998. Nós estamos falando o quê? De 15 anos, mais ou menos? Ou mais, hein? 1998. Essas vans deveriam estar rodando, deveriam estar acompanhando hoje a lei federal, que deveriam trafegar como micro-ônibus, e isso não aconteceu. O que aconteceu? Foram interesses públicos e políticos que aí estão, né? De um secretário, onde eu falei, e repito isso aqui, de um secretário, de um lixo administrativo que veio de outras cidades, está prejudicando a nossa cidade. E eu peço isso ao prefeito. Eu não condeno o prefeito, não. Mas eu acabo ficando preocupado porque, vejam bem, telespectadores,
Se o prefeito aceita isso, eu fico me perguntando, mas por quê? Sendo que não sou eu só que falo. Você acompanha a Câmara Municipal, você vê que várias pessoas e vários vereadores da própria situação falam mal desse secretário. Não sou só eu. Então, é um problema que o prefeito Você acha que o problema está focado? Está focado, é a incompetência do secretário. O secretário municipal de transporte, Atílio Pereira, é o que é o secretário aqui da cidade de Guarulhos. E você vê isso reflexo, quer dizer, nós estamos falando exatamente sobre um ponto, transporte alternativo. Mas você também vê erros na questão administrativa das vias, das avenidas? Sim, completamente. Você vê que foi feito um corredor de ônibus na Emílio Ribas, por exemplo, sem estudo algum. Pega aquela avenida da Emílio Ribas, agora no congestionamento das 6 horas da tarde, você vai ver que horror que é aquilo. Onde se pode, numa via de 4 faixas, colocar uma via exclusiva de ônibus, sem um estudo algum? Ali foi sem estudo algum, ali foi para que ele cumprisse o TAC, que não foi cumprido até hoje, que eu cobrei, inclusive, do promotor Zenon Lotufo. Entrei lá também com processo pedindo isso e também depositei as 30 mil assinaturas da Vontade Popular, entreguei na mão dele. Então, veja bem, não é só isso que está acontecendo, é o planejamento. Você vê uma rodoviária que fizeram em Guarulhos, você é repórter da cidade, eu pergunto aos telespectadores, funciona? Funciona? Não. Então pronto, é incompetência isso. Bom, realmente um negócio bastante complicado, aquela rodoviária em Guarulhos, que, aliás, é a segunda, né? Você lembra da primeira? Lembro, a Fernão Dias, aquilo ali foi um absurdo, né? É a segunda que não dá certo. Inclusive na gestão do Pietá foi feito, né? Uhum. Agora quiseram fazer uma outra. Eu acho que tem que ser muito bem estudado isso, não é simplesmente fazer a toque de caixa. Outra situação de transporte, eu digo o Trevo de Bom Sucesso. O Trevo de Bom Sucesso, quando nós estávamos no poder, na administração, o projeto era exatamente o que vai se fazer agora. Mas no toque de caixa para problemas eleitorais, para campanha eleitoral, foi feito aquilo que está aí hoje, onde o próprio PT condena a própria administração. A própria administração do Almeida condena a administração do Eloy, porque quem fez aquilo foi a administração do Eloy, a toque de caixa. Quer dizer, não resolveu nenhum problema, complicou mais ainda. Complicou mais ainda. Então você vê o que acontece. Eu não vou culpar o executivo tem aqui várias pastas para cuidar. Mas, prefeito, o seu secretário é incompetente, o senhor vai me desculpar. Isso não sou eu que falo, é toda a população de Guarulhos. Tem 30 mil assinaturas entregues ao Ministério Público, da Vontade Popular, o líder apenas em 5 dias. Foi entregue mais 30 mil assinaturas na mão do presidente da Câmara Municipal do seu turno, mostrando também a vontade popular. E não só eu que falo, os próprios vereadores da situação, do seu partido, também já o condenaram. Falam mal. Se você pudesse fazer uma grande mudança na cidade, qual você faria? Tiraria o secretário? Ela é bem ampla, né? Eu começaria tirando o secretário. Continuaria tirando o secretário e voltaria o sistema alimentador da maneira que pode ficar. Porque você vê, se você fizer essa pesquisa, a Tribuna Livre, o próprio programa pode fazer essa pesquisa, você vai ver que os ônibus só circulam em horário de pico. Fora de horário de pico, eles não funcionam. A pessoa fica lá 1 hora, 50 minutos esperando o ônibus passar. Eles recolhem a garagem. Eles recolhem e fazem isso. Para quê? Outra coisa, mudaria. Onde já se viu uma limitada administrar o transporte de Guarulhos. Quem tem que administrar o transporte de Guarulhos é a prefeitura, não a Guarupás. Como é que você vê essa questão da Guarupás? Completamente errada. É um monopólio. Monopólio de transporte. Mas é possível mudar essa situação, né? Completamente. Eu, quando era secretário, mudei essa situação. Ela era vista junto à secretaria. Tanto é que quando nós fornecemos, que nós pegamos a Secretaria de Transporte, nós tínhamos 48 mil só carteirinhas de idosos para poder circular gratuitamente. Você é a favor de uma empresa como a MTU, uma Ciretran, alguma coisa, uma empresa... Não sou a favor da própria prefeitura administrar. A própria prefeitura? A própria prefeitura tem condição de administrar. Agora, como é que nós vamos deixar todas as leituras sendo feitas através da Guarupás? A Guarupás fazer os pagamentos? Ora, alguma coisa está errada, né? Bom, e qual é a grande... Você falou dos grandes problemas, né? Agora, qual seria as grandes coisas que existem em Guarulhos que podem ser melhoradas?
Olha, principalmente, que nós precisamos aqui urgentemente, além do transporte, Roberto Samuel e telespectadores da Tribuna Livre, é a questão da saúde. Está uma calamidade realmente. Está uma calamidade. Esses mais médicos é um tiro na água, não funciona, não está funcionando. Se você vê aí, nós temos aqui o nosso hospital, tudo bem, que é do Estado, Padre Bento mas está dentro do município da cidade de Guarulhos. O prefeito tem que atuar junto. Nós, tenho aqui um exemplo, intervimos na Santa Casa em 1997 e pegamos a administração da Santa Casa, que estava fechada há 5 anos. E ali administramos ela e fizemos um trabalho. Houve o golpe político, onde se viu várias coisas, depois vieram a própria justiça mostrar que não houve, mas a prefeitura ela tem esse poder, porque ela opera, ela manda em seu município. Então ela tem esse poder junto ao governo do Estado. Um exemplo, não temos hoje nenhum hospital municipal, temos o HMU que não funciona. Que não funciona. Você vê aí que teve até o próprio Eduardo Camei, quando foi diretor, Sim. pediu demissão porque não aguentava mais a situação e não se resolvia. Você tem projetos pessoais para esse ano, Nef? Tenho sim, tenho. Eu sempre vou ter, porque eu acredito na cidade de Guarulhos, eu acredito no potencial que tem a cidade, eu ainda digo e repito isso, é um gigante adormecido, a cidade. O potencial poderia ser muito maior do que aí está, na questão empresarial, no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento tecnológico, e hoje não temos isso. Eu acho que falta atitude, falta pulso para se fazer isso, não simplesmente ficar numa cadeira administrando uma pastinha com problemas, porque você administrar problemas. Você tem que trazer soluções. Vamos trabalhar através da parceria pública-privada? Nós temos isso, por que não podemos fazer? Você tem coragem para encarar esses problemas que são tão grandes e perigosos? Muito, temos, lógico. Lógico, é isso que faz um homem público viver. É fazer a veia pulsar através de problemas que serão resolvidos. Como nós tínhamos aqui, anteriormente na administração. Grandes marcos, como nós temos hoje, que é o aeroporto e obras nossas, o aeroporto internacional do meu falecido pai, o aeroporto internacional de Guarulhos, os postos 24 horas, a guarda municipal, e aí vai, os bosques, as áreas verdes, como o Bosque Maia, cartão postal de Guarulhos. Então, se você não enfrentar, você não realiza. Bom, estamos nos minutos finais, um papo muito gostoso aqui com o Nef Tales Filho. Vamos perguntar diretamente, você pretende sair candidato a deputado? Sim, eu recebi um convite de um grande amigo meu e de uma grande amiga, Zé de Abreu, Certo. e da Renata, PTN. Mas eu não tomei nenhuma decisão, eu vim falar com o meu amigo pessoal, do partido presidente, João Dárcio, um grande amigo, né, também, e resolvemos que eu viria para o partido e me candidataria a deputado estadual. Então, nós estamos estudando isso, há uma probabilidade muito grande, estamos vendo a viabilidade, mas vamos dizer assim que 90% está decidido. 90% está decidido, vamos dizer. Quem sabe a gente convida ele de outra vez para ele dizer que se vai sair ou não. Nef, muito obrigado, um papo muito gostoso de falar com você. Eu agradeço, Roberto Samuel, a todos os telespectadores da Tribuna Livre, a você, Roberto, mais uma vez pelo convite. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Bom, se ele for candidato, a gente convida ele de novo e ele vem falar para vocês, tá certo? Gente... e quero, se você me permitir, eu quero que você me retorne aqui, qualquer dia, para falar de uma coisa muito importante na cidade de Guarulhos, que está sendo o restabelecimento da cassação do ex-prefeito Nef Tales. É verdade, é uma coisa interessante, hein? Vamos discutir isso daí, sim. Aliás, eu tenho, inclusive, imagens da sessão que teve a cassação. Você deve lembrar disso daí. Exatamente, a cassação. Essa cassação foi comprovada que foi injusta. A própria Justiça, a própria Câmara como ré no processo. Vamos discutir isso no próximo programa. Isso não conta nada agora, não. No próximo programa, a gente convida o Nef para vir falar a respeito disso. Gente, vamos para um rápido intervalo e retornamos na sequência.